Como alguém pode gostar de Souls? Bem, esse é o vídeo. Seja bem-vindo Já vamos ao começando, maravilhoso mundo Souls-like. O áudio tá bom? esse gordo! Diminuir um pouco. Pronto, aí tá bom. O que será que esse ser humano vai falar? Esse filho... Veja bem, Esse filho de uma senhora. Morreu. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fala o o Edu. Becker. E quem fala é o Edu. Bem, isso é a introdução, mostrando o quê? Tipo um tapa. A frustração. Brabo esse bicho aí. Devia dar mais dano. O dano que ele tá dando tá pouco. Morreu. Filho da puta! Como alguém consegue gostar disso? Isso não é só difícil, é cruel, é punitivo, é sadismo transformado em Masoquismo. videogame. E Masoquismo. ainda assim, por algum motivo que desafia qualquer lógica, Sim. milhões de pessoas amam esse negócio. Amo. E amo, eu sou uma delas. Amo. Mas por quê? Mas pra tudo tem Como um isso limite. aconteceu? Por que existe um tipo de cara que sente prazer justamente nessa dor? De onde vem esse fascínio pelos chamados Souls-like? Aonde vivem? Quem são? Onde estão? Sexta no Globo Repórter. E mais importante ainda, o que esses jogos estão dizendo pra gente? References. Diário dos Games apresenta. Boa introdução, viu, cara? O cara manda bem na edição. Brabo, envia pra mim aí no PV como é que faz essa edição aí, eu tô precisando. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no Boa. canal Deixar o like e logo. bora lá. Antes de entender o amor pela Já dor, deixei. a gente precisa entender de onde essa dor veio. O que é um Souls-like? A resposta é fácil. Jogos Eu quero ouvir, sinceramente, o que ele tem a dizer sobre o que é um Souls-like. Tanto que pra você poder dizer qual é o melhor Souls-like, que tem essa briguinha na internet aí, né, de discutir qual é o melhor. Muita gente diz que é o 3, muita gente diz que é o 2, muita gente diz que é o 1. Mas só que ninguém sabe quem é que tá certo. Mas eu acho que, primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de você dizer, bater no peito e dizer esse é o melhor Souls, pode até ser na sua opinião, mas esse é o melhor Souls geral, comparando com todos os outros. Primeiro você precisa definir o quê? O que é um Souls. Aí sim você vê qual jogo tem as melhores qualificações para ser um Souls mesmo de verdade. desafiadores com que é um combate Souls? metódico, com foco em esquiva, Oi? é fácil. Jogos desafiadores com combate... O que é um Souls-like? O que A é? resposta é fácil. Jogos desafiadores com combate metódico, com foco em esquiva, estamina e chefes brutais. Brutais Mas isso e lendários ia ser uma e definição épicos. muito rasa. O Souls-like é, acima de tudo, uma filosofia de design, uma visão artística sobre o que significa jogar e sobre como a dificuldade pode transformar um jogo e quem tá jogando. Só que isso começou bem antes de Dark Souls. Jogos difíceis existem desde os fliperamas. Esses jogos exigiam reflexos precisos e castigos brutais aí por erros mínimos. Não era só pra testar o jogador, cara foi pras era pra raízes. fazer ele colocar mais ficha e o dono ganhar mais dinheiro. A dificuldade tinha um propósito comercial. Só que quando a From Software entrou nessa jogada, as coisas já estavam mais avançadas no tempo e From tudo Software começou a mudar. A mercenária. From começou como uma empresa de softwares para PCs. Será que o software que os caras From Software mercenária criou um joguinho difícil só pra prender o jogador no jogo. faziam eram difíceis de instalar também? Só depois dessa, ela entrou em games com Kingsfield, um RPG em primeira pessoa lento e obscuro lançado no ano de 1994, época que a seleção brasileira ainda tinha algum respeito. É muito Mas tempo. foi só com a chegada de Hidetaka Miyazaki
que as coisas começaram a tomar forma. Miyazaki era Olha que apaixonado por chinês literatura lindo. fantástica, ele curtia livros de fantasia Chinês. inglesa, mesmo sem entender tudo, o que forçava ele a preencher as lacunas dessas histórias com a sua própria imaginação. E isso moldou completamente a forma dele de contar a história também. Eu já contei toda a história do Miyazaki aqui, tá? Reza a lenda que a lore dos Dark Souls veio do relacionamento do Hidetaka Miyazaki com a ex-esposa dele. Joguei a braba aí, agora teorizem. Teorizem. No canal, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar aí pra vocês. E aí, quando ele tava ali no projeto de Demon Souls e viu que o jogo tava fadado ao fracasso, ele assumiu o projeto. O jogo não teve um sucesso comercial imediato, só que, com o tempo, ele deu certo. E era diferente de tudo que Foi, existia. exatamente, eu E a tô sabendo partir disso aí, desse já. jogo, nasceu uma filosofia. O cara foi bem, viu? Ele pegou um jogo que tava na merda, tentou consertar e na cabeça dele, como o jogo já tá na merda, se der merda, não tem como ficar pior. Mas se ele conseguir consertar e der bom, assim, sucessivo, assim nós temos o Elden Ring hoje. Uma nova forma de jogar, um novo estilo, um novo gênero de game. E aí nós tivemos Demon Souls em 2009, que foi o primeiro jogo, Dark Souls em 2011, Dark Souls 2 em 2014, Bloodborne em 2015, Dark Souls 3 em 2016, Tá, porra! Sekiro Shadows Die Twice em 2019, Praticamente um e jogo o por último, ano. Elden Ring em 2022. Tá, e agora que você já conhece todo esse Praticamente um jogo inferno por de ano. jogos, agora que a gente já viu tudo isso, vamos voltar lá pra pergunta: como alguém consegue gostar disso? E talvez essa resposta não esteja só na dificuldade, nos chefes absurdos ou no desespero de você morrer e É um perder todo. tudo. Talvez a resposta esteja nas histórias, ou melhor, História? nas mensagens que cada uma dessas histórias conta pra gente, sem falar diretamente. O cara vai E é falar aqui de que o lore. jogo começa de verdade. Porque lore- teve um período da minha vida Assim, eu não sei o que ele vai falar. Não sei se ele vai falar da lore, posso ter entendido errado, a história. Talvez ele quis dizer alguma outra coisa. Mas se for falar de história, bicho, eu sinto muito, mas a lore de Dark Souls 1, 2, 3. A de Sekiro ainda é entendível. Mas a do 1, do 2, do 3, de Bloodborne e do Elden Ring, cara, sinceramente, é triste. Chega a ser triste a lore. Não que ela seja ruim, mas é porque você não entende nada. A narrativa não, tá ligado? Não... Se bem que é proposital da From não contar a lore de cara, assim, um filminho igual The Last of Us, que é 80%, 60% filme e 40% gameplay. Mas mesmo assim, pô, conta a historinha, velho, assim, tá ligado? Bota os cutscenezinhos aqui e acolá, nem que seja um pouco, explicando mais. E eu acho isso até um ponto negativo, era pra explicar mais um pouquinho, tá ligado? É muito fragmentada a lore. Quando você tá jogando Dark Souls, seja lá se for 1, 2 ou 3, ou Elden Ring, Bloodborne também, a lore é basicamente isso aqui, ó, que eles explicam, ó. É isso aqui, ó. 2, 3, 4. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. E vai. É basicamente isso a lore de Dark Souls. Pelo menos o que você entende dela, né? que eu realmente não curtia Souls-likes. Eu via ali o gênero, conhecia, via pessoas jogando, mas pra mim ele não fazia sentido nenhum. Eu não gostava desses jogos, eu não tinha interesse, não tinha graça pra mim entrar num jogo onde eu só ficaria morrendo e morrendo e morrendo sem entender direito o que estava acontecendo. Só que muita gente tem esse mesmo preconceito com os Souls-like até hoje. É tipo um preconceito entre aspas, mas eu conheço muita gente, velho, que pensa exatamente dessa forma. Pra que eu vou jogar um jogo onde eu só me estresso e morro? É esse o argumento dos caras. Tá errado? Não tá errado. Mas
eu vou deixar pra entrar em detalhes em outro vídeo, ou então daqui pro final. Mas eu conheço muita gente que tem esse mesmo pensamento e não faz ideia do que tá perdendo, cara. Jogando um Dark Souls da vida. Precisa nem ser o Dark Souls. Elden Ring, pra ser mais exato. Em dado momento, a nossa cabeça começa a mudar para algumas coisas. E isso foi acontecendo comigo aos poucos. Eu comecei a me interessar um pouco mais por RPG, por histórias medievais. E aí uma coisa foi levando a outra, e quando eu vi, eu tava assistindo e consumindo bastante conteúdo sobre Souls-likes, principalmente sobre Dark Souls. E aí quando eu vi, eu tava curtindo demais a lore daquele mundo, né, a genialidade ali por trás da história, porque tem muita gente que fala que não existe história em Souls-like. Amigo, você tá completamente errado. Existe. Ela só não é contada. Errado não tá, não. Não, tá errado e não tá. Porque existe, mas é que nem eu disse, é toda fragmentada. E aí, bicho, aí é subir no pé de pera pra pegar uma pera. De uma forma tradicional, de uma forma muito clara. Então não só existe uma história, como existe uma história brilhante por trás de tudo. Então eu comecei a me interessar demais por ela. Já tinha jogado alguns jogos às vezes, mas não tinha sido Esse fisgado. cutscene é muito E foda. aí depois de um tempo eu realmente fui me interessando, fui curtindo cada vez mais a lore desses games, vendo ali a proposta que era realmente diferente de tudo que eu já tinha jogado. E aí quando eu fui perceber, o bichinho do Souls-like já tinha me mordido. Porque as histórias desses jogos, elas vão muito além. Com Dark Souls 1 sendo ali sobre ciclos, né? Ele pra mim é uma das histórias mais melancólicas já contadas em um videogame, só que ele nunca conta nada diretamente. O mundo tá morrendo, a Era do Fogo, a tal Era do Fogo que é falada, tá acabando, e todo o ciclo de luz e trevas gira em torno dessa negação do fim. Gwyn, o rei ali de Lordaeron, o Senhor da Luz, não aceita que a chama se apague. Ele sacrifica tudo para manter ela acesa. E no fim, ele virou uma casca do que ele era, representando ali o medo do esquecimento, da morte e de um fim que é inevitável. E quantos de nós não tentam manter acesa alguma chama que já está extinta também? Algum ciclo que já se fechou, só porque às vezes a gente teme o que pode vir logo em seguida. E o mais maluco é que o jogo te dá o poder de decidir. Você pode manter a chama viva, repetindo o ciclo. Peraí, não. Só porque às vezes a gente... Essa carreirinha do boneco todo travado do Dark Souls 1, bicho, me traz boas lembranças, cara. Boas lembranças. Muito bom. Teme o que pode vir logo em seguida. E o mais maluco é que o jogo te dá o poder de decidir. Você pode manter a chama viva, repetindo o ciclo e sabendo que, inevitavelmente, tudo vai começar a apagar de novo, ou deixar ela morrer e abraçar a Era das Trevas. Então, qual é o final bom nessa história? Aceitar. Existe? Eu não sei, porque acho que pra mim só existe ali a consequência do que você faz. Prolongar mais um fim que é inevitável ou quebrar um ciclo e iniciar algo novo, ainda desconhecido, que pode ser ruim, mas que também, por que não? Pode ser bom. Pode ser bom. E Dark Souls Exatamente. 2 eu sei que ele tem uma lore maravilhosa, mas como eu falei pra vocês, eu não zerei o jogo, então eu quero realmente... E eu também não zerei Dark Souls 2. O que é que acontece? Lá estava eu jogando Dark Souls 2. Joguei 2 horas e um pouquinho. Aí na época que eu estava jogando, deixa eu ver aqui. Tem dizendo em algum canto a última vez que eu entrei no jogo? Última sessão foi dia 3 de novembro de 2025. Tava lá eu jogando, aí do Neida saiu a DLC do Elden Ring Night Rain. Aí eu, como gostei muito do Night Rain, já tinha platinado o jogo base. Não, platinado ainda não. Eu vim terminar de platinar um dia desse, tô mentindo. Mas eu joguei o jogo, gostei muito, não é à toa que eu tenho 155 horas nesta bosta. Eu disse pra mim mesmo, eu tenho que jogar essa DLC. Eu parei tudo o que eu tava fazendo e fui jogar a DLC do Night Rain. Aí daquele dia pra cá também eu nunca mais nem entrei, bicho, no Dark Souls 2. Talvez algum dia eu entre pra terminar de zerar, mas sinceramente eu não tenho tanta vontade assim não. Mas quem sabe um dia, né? Quem quiser que eu jogue isso aqui e zere, comenta aí.
sentir o que esse jogo tem a dizer antes de falar, mas eu posso falar de Dark Souls 3, que é o meu preferido, se não um dos meus preferidos aí da saga, que é quase um poema sobre ruína. Muito bom, muito bom. Eis a questão, eis o ponto. Também é o meu Souls preferido. Ah, mas que você é modinha, que não sei o que, você quer o jogo porque ele é mais moderninho, mais TikTok, foda-se. Foda-se, Dark Souls 3 é foda, meu amigo. Dark Souls 3 é pica e ele é muito criticado por ser um jogo linear. Foda-se se ele é um jogo linear. Dark Souls é o jogo linear mais bem feito que eu já joguei na minha vida. É um feijão com arroz básico linear. Você só anda pra frente e bate em bicho, esquipa bicho e chega num boss muito foda onde ele vai lhe destruir de todas as formas possíveis até você conseguir passar. Isso se mantém constante. Começa com o primeiro boss nem tanto, porque ele é relativamente fácil. Mas depois vai pro... Eu esqueci como é o nome do cachorrão lá, do Vale Boreal. Vordit do Vale Boreal. Ele também é bucha, mas... mesmo assim, ele ainda tem uma certa dificuldade. Aí você vai e chega no Abyss Watcher. Aí você vai e chega numa caveira gigante no subterrâneo. E assim sucessivamente até o final do jogo. E vai escalonando. Vai escalonando. O jogo começa bom, linear, bate, chega boss, bate, chega boss, corre, bate, chega boss. E vai escalando até chegar no final onde é o ápice. Dark Souls 3 é o jogo linear mais foda que eu já joguei na minha vida. Se fuder, meu irmão. Que jogo bom do caralho. Meu preferido. Meu Souls... não é nem meu Souls preferido. Eu acho que deve estar no top 3 ali dos meus jogos preferidos. E pra mim, é o melhor Souls. Foda-se. Se você tem uma opinião diferente, sinto muito lhe dizer, mas você está... Calma. Cada um tem sua opinião, cara. Cada um tem sua opinião. Se você acha que o melhor Souls pra você é o Demon Souls, certo, tranquilo. Normalmente, o Souls preferido de cada um normalmente é aquele primeiro que você joga. O primeiro que eu joguei foi Elden Ring, só que depois, com muito tempo, eu fui jogar Dark Souls 3, e Dark Souls 3 virou o meu preferido. Não sei porquê. Mas, é isso. Sobre decadência, com essa era do fogo já sendo prolongada aí por muito tempo. E tudo tá caindo em pedaços, tudo tá degradado. É um mundo onde velhos heróis e reis já não brilham mais. Os deuses estão perdendo, os reinos estão virando cinzas. Dark Souls é o fim do fim. E é justamente nisso que a gente vê uma certa beleza, uma certa filosofia de ver que o fim é inevitável. Cabe a gente abraçar isso e entender que do fim podem surgir coisas novas, ou então negar ele até que tudo seja Olha arruinado. Essa trilha! E isso é simplesmente uma coisa genial que os Souls-likes conseguem fazer. Olha essa trilha, meu irmão! E eu queria abrir um parêntese aqui, porque até agora eu falei de lore, falei um pouco aí da mitologia, falei sobre os jogos, como eles funcionam, quais são os lançamentos, falei da grandiosidade deles, Sim. Como se fosse algo bem externo mesmo, analisando os jogos, só que a verdade é que eles mudaram também a minha vida. Eu tenho uma história muito pessoal com esses jogos, já especialmente é pessoal, já que ele vai falar. com Bloodborne. Porque eu joguei ele num período bem difícil que eu passei na minha vida, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu pretendo fazer... Estou jogando Bloodborne em off. Quando eu terminar, eu vou fazer uma review. Até agora o jogo, ó, tá parecendo mais um jogo de terror do que um Souls-like, tá, mas ó... fazer um vídeo sobre toda essa história aqui no canal um dia, pretendo aí contar essa história pessoal pra vocês um dia, mas o que eu posso dizer é que Bloodborne praticamente me salvou. You found yourself a hunter. Acontece, de você tá passando E por um isso já período fazem ruim. vários anos, só que ele continuou presente na minha vida, e ano passado, eu acho que alguns de vocês já estavam por aqui vão lembrar, eu voltei com o canal, depois dele estar um bom tempinho parado, com 200 inscritos, e hoje ele tá aí nesse momento com 13 mil e pouco, e naquela época eu voltei com o canal porque eu tava novamente em um momento bem difícil,
precisava de uma válvula de escape. E nessa época foi quando eu peguei o Bloodborne pra platinar ele. E eu platinei durante uma época muito difícil. E Bravo. mais uma vez ele foi ali um amigo presente, uma companhia presente na minha vida. Então eu tenho uma história muito pessoal com esse jogo. E não tem como eu não dizer que não só ele, mas os outros Souls mudaram a minha vida e a minha forma de pensar para algumas coisas também. Porque esses jogos me fizeram enxergar o mundo de outro jeito. Eles me fizeram ver a beleza mesmo dentro do caos. Encontrar sentido mesmo na dor. E me fizeram aceitar a luta. Assim, o cara tá falando um negócio aqui mais melancólico, mais simbólico, não sei o que lá. Pra mim, Souls-like é puramente diversão, tá ligado? Eu acho o Elden Ring o Souls-like mais divertido. Porém, eu gosto mais do 3. O 1 eu joguei e achei divertido até certo ponto. Eu achei mais punitivo do que divertido, mas ainda assim deu pra relevar o Dark Souls 1. O 2 eu não joguei. Sekiro eu comecei a jogar, só que eu não terminei. E tô zerando Bloodborne agora. Eu não sinto esses dramas tudinho aí que ele tá falando, não, mas eu entendo o que ele tá falando, tá ligado? Acontece de você tá passando por um período difícil na sua vida. Aí você vai lá, vai jogar um jogo e o jogo te anima, tá ligado? Te motiva, dá prazer jogando, tá ligado? Acontece mesmo, realmente, mas eu não sinto essa melancolia todinha que ele tá sentindo jogando Souls, não. Mas, enfim, cada um é cada um. Respeita a opinião dele. Mesmo quando tudo parecia perdido, porque foi através de um videogame, de uma caçada numa cidade infectada por horrores cósmicos, que eu encontrei a força pra continuar passo a passo. E quando eu falo isso, eu não tô exagerando, eu tô contando a minha história. Esses jogos têm uma profundidade que a gente não vê todo dia nos videogames, a gente não vê em todos os jogos. Não é só a dificuldade, é a combinação entre mundo, atmosfera, personagens, narrativa e gameplay. E isso cria algo absolutamente único. E tem jogos com histórias boas em outros gêneros também. Só que aqui é diferente, porque aqui a história não é dada de bandeja pra você, ela é descoberta. E é por isso que me dói quando alguém fala que Dark Souls não tem história. Você tá errado. Sinceramente, diante de tudo que eu falei até aqui, diante de todos os temas profundos que esses jogos carregam... Novamente, tá errado. Não completamente. Ele tem direito de jogar. O cara que fala isso, ele tem todo o direito de falar. A história tá lá. Mas é pra quem quiser sair pegando item, catando item, lendo coisa aqui, lendo coisa ali. É pra quem quiser a história. Pra quem não quiser, foda-se. Tá ligado? Você é um cara que gosta de historinha, de videogame. Provavelmente você não vai gostar de Souls-like. Agora, se você for um cara que quer se divertir jogando videogame, que eu acho que é o que importa nesta porra, aí você vai gostar. Não historinha. Como que você pode falar que Dark Souls não tem história? Ele tem. Talvez essa história só não seja contada de uma forma que você gosta. Foi o que eu disse. Mas não tem como negar que esse jogo tem lore, que esse jogo tem história. E uma história bem grandiosa, por sinal. Well, now you know, Sim. and I can die. Sim, exatamente. É bem complexa e bem grande a história por trás de cada Dark Souls. Só o Dark Souls ali, bicho, tem história que eu acho que dá pra fazer uma série. Só da franquia Dark Souls dá pra fazer uma série, sei lá, de 5, 6 temporadas por aí. Só adaptando a lore. Ou mais. Realmente tem mesmo. Mas um negócio aqui, tá ligado? Dificilmente alguém vai atrás da lore quando tá zerando o jogo, ou então depois que zera. Dificilmente. No máximo vai ver uma coisa assim mais superficial. Mas... With hope in my heart. Ela não é uma história entregue em cutscenes longas, em diálogos que você fica olhando pro NPC falar por horas e em linhas de diálogos que você vai escolhendo. Ela é uma história contada nos detalhes, nos itens, nas entrelinhas, na arquitetura das próprias ruínas do jogo e muitas vezes até nas mortes que a gente vai sofrendo durante a campanha. É uma história que tá lá pra quem quer encontrar ela. Você pode simplesmente zerar o jogo e nem perceber, nem entender nada. E não tem problema. Sim. Se você curte, só vai. Mas dizer que não tem história é um erro muito grande. Esses jogos têm histórias grandiosas, geniais e com significados
que são muito profundos. E se você for atrás, se pesquisar, assistir vídeos, tem canais aí incríveis que fazem um trabalho impecável Tem. para contar essa lore, você vai ver que a história tá lá, pronta para ser sentida pelo jogador. E quando você se conecta com ela, quando a mente se expande Qualquer para essa dia- nova ideia, ela jamais Qualquer dia eu vou volta ver pro o tamanho vídeo de original. LoL dos Dark Souls. Yorno gigante! Foi isso que esses jogos fizeram comigo. Eles expandiram a minha forma de pensar, de ver o mundo, de Oh, entender eita! muitas dores da vida. E tudo isso num videogame. Olha Souls-likes o Perry! me fizeram amar ainda mais o que os jogos podem ser. Porque sim, vidas Olha o Perry! podem ser transformadas por um jogo. A minha Pode. tenho certeza que a de muitos de vocês foi também. Então conta aí pra gente nos comentários depois o Pode. que mudou a sua vida nos jogos. Sim, Souls-likes tem momentos muito frustrantes. Você vai morrer, vai xingar, vai querer tacar o controle longe, desistir. Pode acontecer de um Zezinho do YouTube, um Joãozinho do YouTube, começar a gravar vídeos de gameplay de jogos. Aí ele entra no nicho de Souls-like, começa a gravar vídeos de Souls-like, conversando merda ali, tá ligado? Mostrando os gameplay, uns desafios e tal. Aí, quando vê, ele se faz na vida com Souls-like, é óbvio que essa pessoa ela vai ter um carinho, tá ligado? Ali a mais por Souls-like, porque foi o jogo que, assim como canais grandes que fazem vídeo de Resident Evil há muito tempo, tem um carinho especial a mais por Resident Evil, porque foi o jogo que tá ligado? Deu um rumo na vida deles. Que, sei lá, que fez os caras ganhar o pão de cada dia, entendeu? Isso é real, é verdade o que ele tá falando, é verdade. Isso é um exemplo, mas existe outras formas aí também. Só que, sinceramente, tudo é assim, a vida é assim. E talvez por isso esses jogos ressoem tanto com a gente. Porque, mesmo com tudo que eu falei lá no começo, eu amo esses jogos de um jeito que eu nem sei explicar direito. Mesmo com todas as dificuldades. Aliás, O último as romântico da Terra. dificuldades são parte desse caminho. Ele ama. Eu não sei se é pra tanto, mas ok, tudo bem. E tem uma coisa também que eu preciso comentar, que é o gameplay. Porque muita gente fala que Souls-likes são complexos. E de certa GOT! forma eles são mesmo. Você O tem ali gameplay é o dezenas de builds GOT! possíveis, magias, armas, status, atributos, resistências. Elden Ring, por exemplo, ele te dá um arsenal gigantesco pra você montar o seu personagem. Que esquiva Isso ruim. pode assustar quem é novato. Ah, Só não, que ele sabe o que é defendeu. curioso? Ao mesmo tempo, esses jogos são extremamente simples. Eles não são como tantos outros jogos modernos que lotam a sua tela de tutoriais, É um arroz com setas, feijão, bem dicas, feito. HUDs piscando, como se você fosse um idiota que precisa ser guiado pela mãozinha o tempo inteiro. Não, aqui o jogo te joga no mundo e é isso. Se vira. Ele é seco, direto, pra alguns até é ríspido, e tem gente que vai estranhar isso. Só que eu adoro. E eu tenho certeza que muitos de vocês adoram isso também, porque eu gosto daquela sensação de Os Dark Souls, concordo isso aí, mas no Elden Ring, pelo menos no começo ali, tem uns tutorialzinhos, hein? A tela pausa ali quando você vai pelo túnel pra enfrentar o Rick. A tela pausa, mostra os tutoriais, mostra o negócio da graça lá, aquela ponta pra onde tem que ir. Mas isso não estraga o jogo de forma nenhuma, cara, porque ele sabe fazer na dosagem certa. O foda é quando você tá no meio do jogo jogando, sei lá o que, um Assassin's Creed. Tá lá 8 horas de jogo, aí fica aparecendo cor na sua tela. Tome! Tá jogando, você tá matando o cara aí do nada. Tome na sua tela. Negócio lá poluindo o ambiente. Aí é foda. Embaçado. Mas no Elden Ring só aparece ali no comecinho. Só no comecinho, ali no comecinho, tá ligado? E não estrague nada o jogo, porque os caras sabem fazer na dosagem certa.
de estar num mundo que não se importa muito comigo. Um mundo perigoso, caótico, onde o inimigo mais fraco pode te dar muita dor de cabeça. E um mundo onde cada passo é uma descoberta. E cada descoberta pode ser a sua morte. E o mais incrível é que isso tudo se conecta com a própria história. Porque no começo do jogo, você é um nada, um ninguém, um rejeitado, uma cinza, um caçador perdido, um shinobi desonrado, um maculado esquecido. Você não entende nada, você não tem nada, você é fraco. E o jogo faz questão de te lembrar disso e de te fazer sentir isso. Você vai morrer e vai morrer muito, meu amigo. Só que aí você também vai avançando, vai melhorando, vai aprendendo. Você começa a decorar os padrões dos inimigos, começa a entender como distribuir os seus pontos, começa a escolher melhor as suas armas, a respeitar o tempo de ataque, a observar antes de agir e a ter mais paciência. E lá no fim, quando os créditos sobem, depois de dezenas ou centenas de horas, você olha pra trás, pra todo esse caminho que você percorreu e fala, caramba, olha onde eu cheguei. Eu era aquele nada, aquele Zé Ninguém, que mal sabia bater em alguém com uma espada, e agora eu tô aqui. Venci um por um, cada boss, cada área, cada armadilha, cada golpe baixo que o jogo me deu. Eu passei por tudo isso sozinho. E essa pra mim é a beleza. Antes do cara concluir aqui o que ele tá dizendo. Eu concordo com isso que ele falou, tal, você joga, aí você evolui, não sei o que, pensa que não, você tá no final do jogo. Eu acho isso válido quando você joga o jogo da maneira certa. Especificamente eu tô falando do Elden Ring. Uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito quando eu joguei Elden Ring pela primeira vez, tava lá eu, cara completamente leigo sobre Souls-like, leigo, não sabia nada, pensa num homem que não sabia nada de Souls-like, era eu. Chegou um amigo meu, eu tava com um Xbox na época, não lembro qual era não, um Xbox, enfim, não veio ao caso. O cara disse, eu tenho um jogo aqui na minha conta, bicho, pra tu jogar. Eu digo, tem? Que jogo é? Nós jogamos, se o jogo for bom. Ele é Elden Ring. Já ouviu falar? Eu digo, nunca vi na minha vida. Ai, que é um jogo difícil, que não sei o que você vai ficar frustrado, que é difícil, que você não vai conseguir avançar, mas eu vou te dar uma dica. Eu vou montar uma build pra ti aqui de sangramento com a Nagakiba, para você conseguir entrar no mundo e conseguir fazer seu nome ali. Mas depois eu vou só montar a build aqui para você com Samurai, Nagakiba e sangramento e você faz o resto. Eu digo, não, beleza, tranquilo. Comecei, tranquilo, normal. Aí eu fui jogando, aí com o tempo eu tava ficando muito frustrado. No começo é assim mesmo, tá ligado? Eu tava muito frustrado. Não tava conseguindo avançar, tava travado, bicho. Pra você ter uma noção, cara, eu fiquei travado na porra do Leonino. Como que um ser humano fica... Como que, meu amigo... Como que o cara tem a capacidade de ficar travado no Leonino? Bem, esse era eu, travado no Leonino. Você tá maluco, velho? Meu amigo, não tem... Como, cara, pela primeira vez você jogando isso aqui, você sair aprendendo tudo, não. É impossível. Mas ainda assim, se você persistir muito, aí sim você consegue, tá ligado? Se o boss tá difícil, você vai lá, volta, mata mais 15 bosses mais fracos, aí quando você chega nesse, você estoura ele porque você ficou mais forte. Entendeu? Aí assim sucessivamente, mas meu amigo, eu me arrependo demais, cara, desse amigo meu ter dado a build, que não sei o que, feito uma build pra mim, me guiado quando eu tinha que ir, que não sei o que, sem falar que depois ele me recomendou a lágrima imitadora, aí virou bagunça, mas em outro vídeo eu entro mais em detalhes a respeito disso. A primeira vez que eu joguei Elden Ring, bicho, eu joguei da forma errada demais. Você tem que jogar Elden Ring da forma correta pra você sentir que você evoluiu, tá ligado? Não da forma errada. Não que esteja errado, errado entre aspas, né? Tá ligado? Do gameplay nesses jogos. Eles não precisam ficar te explicando cada passo que você dá. Eles confiam em você. Eles jogam a responsabilidade nas suas costas. E por isso, cada jogador vai viver a sua própria jornada. Tem boss que eu matei de primeira e você vai passar dias travado. E vai ter boss que você não vai nem lembrar de tão fácil que foi. E pra mim,
ele pode ter sido mais O difícil do demônio. jogo. Ele pode estar na minha lista de bosses mais difíceis que eu já passei. E essa imprevisibilidade, essa diferença de um pra outro, Porque vai essa da build que liberdade, você da tá, né? jornada, é o que torna a experiência também tão intensa. E sim, às vezes esses jogos são injustos. Você vai passar raiva, você vai querer largar tudo, só que quando você vence, quando você passa, não tem sensação igual, cara, de verdade. É bom demais. E é por isso que eu amo esses jogos, Muito com satisfatório. tudo que eles têm, com toda a sua crueldade, com toda a sua dificuldade. Eu simplesmente Me arrependo até hoje, cara, de ter usado mímico e build apelona de sangramento e ter recebido 1 milhão de dicas pra zerar o jogo. Me arrependo até hoje. amo esses jogos. Dito isso, quando alguém me pergunta como alguém consegue gostar de Dark Souls, ou quando alguém diz que Dark Souls nem história tem, bom, é tudo isso que eu falei nesse vídeo que vem pra minha cabeça. Dark Souls é maravilhoso, Souls-likes são maravilhosos. Talvez na sua primeira experiência, ou às vezes ali na sua segunda, terceira, você simplesmente não goste. Vai achar o jogo lento, chato, frustrante, seja o que for, tudo bem. Esses jogos não são feitos para agradar todo mundo realmente. Eles são duros, eles são secos, são impiedosos às vezes. Só que para alguns de nós, em algum momento, eles se tornam obras de arte. E eu vejo esses jogos assim, eu vejo a história neles do jeito que eu comentei. Eu sinto o gameplay exatamente como eu descrevi. E você pode sentir de uma forma diferente, mais simples ou até mesmo mais complexa, completamente oposta ao que eu penso. E tudo certo. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Mas é por isso que eu amo esses joguinhos difíceis do inferno que fazem a gente passar raiva. Eu adoro Souls-like. Porque eles vão além. Eles fazem coisas que poucos jogos ousam fazer. Porque eles constroem mundos que poucos jogos... Eu também gosto, falando mais especificamente do Dark Souls 3, cara, porque eu aprendi o moveset. Não vou dizer de todos. Todos não. Mas eu aprendi o moveset de uns 80% dos bosses. Eu aprendi. Na primeira vez eu tomei uma surra, aí da segunda pra terceira, pra quarta zerada, eu já não tava passando mais nem dificuldade, velho, porque eu já sabia o moveset dos bichos inteiro. E não é tão fácil assim não, tá ligado? O boss Dark Souls de você decorar o moveset é um pouco complicado, mas ainda assim, dentro do limite humano. Não é que nem um general Radan da DLC, que o bicho não para de bater por um segundo, ele fica ali molestando sem intervalos regulares. É só bate, aí é foda. muitas vezes tem coragem de construir. E eu acho que mesmo quem não curte, mesmo quem acha que o jogo não é pra ela, essa pessoa costuma respeitar a comunidade, respeitar a jornada, respeitar o impacto que esses games têm. Porque sim, a From Software mudou a indústria dos games. O Miyazaki mudou a história dessa mídia. E quando você junta tudo, a narrativa fragmentada, o gameplay dificílimo, os mundos melancólicos, os personagens em dificuldades, o que você tem não é só um jogo, é uma experiência. E pra mim, é uma experiência que ficou marcada. E eu lembro de cada Souls que eu zerei como quem lembra de uma fase da vida. Eu lembro da época, eu lembro do que eu tava vivendo, eu lembro do que eu tava sentindo. E eu lembro de cada um desses jogos com muito carinho, porque eles são realmente muito especiais, cada um à sua forma. Ô, propaganda! Olha essa trilha da Fire Link Eu joguei Shrine. alguns deles quando eu tava mal, quando a vida tava difícil. Bloodborne foi aí, como eu falei, um jogo que me acompanhou em momentos sombrios. E eu joguei a primeira vez em uma fase ruim e depois platinei o jogo em outra fase igualmente ou até mais difícil. Dark Souls 1 também foi um companheiro aí em tempos escuros. E eu não sei explicar o porquê. Eu sei que parece que jogar um Souls-like quando a vida tá difícil torna a experiência ainda mais intensa, ainda mais real. Porque você vê no jogo os perigos, os medos, os monstros daquele mundo, né? Como se eles fossem os problemas da sua vida. Você morre, falha, passa raiva, apanha, mas aprende e principalmente tenta de novo. E quando você consegue, quando você vence, a sensação é indescritível. É como se o jogo estivesse falando, Dopamina. sim, tá difícil agora, eu sei que tá, mas você consegue, você pode. E ali, naquele mundo sombrio, você encontra algo parecido com uma paz meio torta, meio dolorida, mas que te envolve, porque você se vê nos personagens. Você também carrega uma sombra, também se sente quebrado, mas mesmo assim você continua. E isso pra mim vai muito além
de videogame. Vai muito além de entretenimento. É a conclusão Jogar um do cara, Souls no deixa o momento cara dar a difícil conclusão. é uma experiência marcante, porque ele te mostra de um jeito muito cru que você pode vencer, que você pode crescer e que você pode evoluir. E quando você finalmente passa por tudo aquilo, o sabor da vitória, da superação e da conquista é algo que pouquíssimas outras coisas na vida conseguem te dar. Caralho, essa introdução E parece... bom, por hoje Assim, com todo respeito a você, cara, mas esse final aí pareceu eu fazendo meus roteiros lá no ChatGPT. O ChatGPT me manda uma introdução mó foda, reflexiva, que não sei o que, não sei o que. Mas, eu respeito seu carisma, amor, paixão pelo jogo, melancolia. Eu respeito tudo isso que você tem pelo jogo. Cada um faz encara as coisas do jeito que você quiser. Falo, dito isso, bom vídeo. é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser me ajudar, mandar uma mensagem pra mim, uma sugestão, tem aí o nosso LivePix, onde você me manda um valor com essa mensagem junto. Tem também aqui o Valeu Demais, aqui embaixo do vídeo, onde o seu comentário vai ficar destacado. E de qualquer forma, eu agradeço demais a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal pra ajudar meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Muito bom vídeo. E só pra concluir, ó a loli de Dark Souls aqui, ó. 2, 3, 4. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha.